bom dia pessoal, espero que todos estejam bem. Estou morrendo de saudade de vocês, mas se Deus quiser em breve estaremos juntos novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à unidade 2 do nosso livro, que tem como título A Typical Day. Na página 22 do livro tem um texto que fala um pouquinho sobre a rotina diária de uma menina, onde essa rotina diária é dividida em horas e a cada hora ela tem uma atividade a ser feita. Então, no nosso vocabulário do livro, nós vamos falar um pouquinho sobre as horas, certo? Já venho dizendo a vocês que o formato das nossas horas é diferente do formato das horas dos países que falam a língua inglesa, certo? Lá, o formato das horas são em 12 horas, ou seja, eles dividem as horas em AM e PM. Ou seja, as horas que estão em AM, que significa ante-meridian, são as horas nos referindo a antes do meio-dia. E quando as horas estão acompanhadas da expressão PM, que significa post-meridian, nos referimos ao pós-meio-dia, certo? Então, as horas não são em 24 horas o seu formato, são no formato de 12 horas, certo? Então, são 12 horas AM e 12 horas PM, certo? E essas horas, elas podem vir acompanhadas de expressões, certo? Elas podem vir acompanhadas de expressões de tempo, como today, tonight, every day, certo? Elas podem vir acompanhadas dessas expressões de tempo. Então, de acordo com esse relógio que vocês podem ver aqui, certo? Esse relógio ele vai mostrar, ou através dessa imagem, vocês podem ver que as horas, elas têm uma forma diferente de se falar do inglês para o português, certo? Eu vou mostrar para vocês essa diferença, vou mostrar a vocês como falar as horas em inglês. É necessário que vocês saibam os números em inglês, certo? Porque as horas utilizam os numerais e vocês têm que saber eles em inglês. Para dizermos as horas exatas, nós utilizamos o'clock, certo? Por exemplo, essa hora que está nesse relógio aqui, são 3 horas, não é isso? Então, em inglês fica It's 3 o'clock, certo? Horas exatas, só é falar o número e a palavra o'clock. Para horas com 30 minutos, ou seja, 3:30, por exemplo, nós falamos It's 3:30, ou seja, nós falamos 3:30, que significa os 30 minutos, e o número 3, que são as 3 horas. Então, a hora vai ficar It's 3:30. Para os 15 minutos passados da hora, ou para os 15 minutos da próxima hora, nós utilizamos a expressão quarter, certo? Para os 15 minutos passados da hora, quarter past. Para os 15 minutos da próxima hora, ou seja, para chegar na próxima hora, nós utilizamos quarter to, certo? E para dizermos os minutos, ou seja, nós utilizamos past ou to. Os 30 primeiros minutos, nós utilizamos past, certo? E os 30 últimos minutos, nós utilizamos to. É bem simples, é necessário que vocês peguem algumas horas e tentem passar para o inglês, porque é somente questão de prestar atenção no relógio e ver se está 30 minutos da primeira hora, ou seja, 30 minutos passados, ou os 30 minutos para a próxima hora que vai chegar. Eu vou estar passando para vocês essa imagem através do WhatsApp e qualquer dúvida também vocês podem estar perguntando, certo? A atividade para este assunto, ela está na página 23 e vocês vão fazer a questão 1 e 2, certo?
Qualquer dúvida também pode estar perguntando. Continuando ainda, falando sobre a gramática dessa unidade, nós vamos falar um pouquinho sobre o Simple Present. O Simple Present é um tempo verbal do presente e do indicativo, ou seja, ele é utilizado sem a partícula to, ou seja, sem o infinitivo to, e vai haver modificação somente na terceira pessoa do singular, ou seja, o verbo ele vai sofrer uma modificação quando for conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Hoje nós vamos ver um pouquinho na forma afirmativa e na forma negativa, certo? Observando que sempre existem algumas exceções para a nossa regra. É o seguinte, de acordo com a regra, para a terceira pessoa do singular, nós acrescentamos o S para o verbo, certo? Por exemplo, no verbo work, vamos conjugar esse verbo work, certo? Nessas pessoas, nesses pronomes pessoais. Então, nos pronomes pessoais, ele vai ser conjugado de acordo com o seu pronome, certo? Eu vou mostrar só a diferença aqui a vocês, como ele é conjugado, ou seja, vai mudar somente a terceira pessoa do singular. E quem são essas pessoas dos singulares? São he, she e it, certo? He, she e it é a terceira pessoa do singular. E eu falei para vocês que a modificação que há quando eu vou conjugar um verbo no simple present, ou seja, no presente do indicativo, nós acrescentamos um S na terceira pessoa do singular. Esse S, não confundam, esse S não quer dizer que está no plural. Ele está dizendo que o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular, certo? No simple present. Mas como para toda regra tem exceção, existem algumas exceções para essa conjugação. Por exemplo, quando o verbo terminar com Y. Quando o verbo terminar com Y e eu conjugá-lo com esses pronomes pessoais, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar o Y e acrescentar IES. Isso acontece por quê? Porque antes do Y existia uma consoante, certo? Se não for uma consoante na palavra, por exemplo, for uma vogal, no exemplo que nós temos, quando é uma vogal, nós temos o verbo say, certo? Isso aí é um verbo e eu vou conjugar ele no simple present. Se ele terminar com Y e antes do Y for uma vogal, o que é que acontece? Eu apenas acrescento o S, certo? Então, essas são algumas exceções da nossa regra. Ou seja, o simple present, ele vai estar conjugando o verbo com modificações na terceira pessoa do singular, certo? Só essas exceções desses verbos que terminam com Y e que seja precedido de vogal ou precedido de uma consoante, certo? E ainda se os verbos eles terminarem em O, Z, SS, CH, SH e X, acrescenta ES, certo? Não acrescenta somente o S, acrescenta ES. Então, essa parte da gramática, ela vem trazer para nós essa parte aí das regrinhas com exceções, certo? Nessa frase, I prefer fast food, certo? Nessa frase aqui, vocês acham que o verbo, ele tem modificação? O que é que vocês têm que fazer primeiro? Olhar para o pronome. Esse pronome aqui é a terceira pessoa do singular? Não é. Então, o verbo, ele não há modificação, ele continua do jeito que ele é.
Agora, se ele tiver na terceira pessoa do singular, se no caso aqui, ao invés de I for he, então esse verbo ele tem que ser acrescido de um S, certo? Já para a forma negativa, nós utilizamos os auxiliares do e does, também dependendo do pronome pessoal, mais a partícula not, que a partícula not indica a frase negativa, indica negação, certo? Então, na frase I do not work ou I don't not work, nessas duas frases vocês já identificam que ela está na forma negativa por conta da partícula not, certo? E onde utilizar o do e onde utilizar o does? Does é utilizado somente para a terceira pessoa do singular, ou seja, é utilizado para he, para she e para it, certo? Então, nós utilizamos essa partícula para a terceira pessoa do singular, certo? E para as demais pessoas, como I, we, you e they, nós utilizamos a partícula do, certo? Somente para frases negativas. Esse auxiliar, ele não tem tradução, ele vai estar lá só mostrando que a frase está no simple present e está na forma negativa, certo? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. A atividade proposta para essa parte gramatical, ela está na página 24, na questão 1, 2 e 3. Então, qualquer dúvida, vocês podem perguntar. É um assuntinho um pouco complicado, mas qualquer dúvida, vocês perguntem que eu vou estar tirando todas as dúvidas, certo? Não guardem a dúvida para vocês. Compartilhem comigo, que aí eu vou estar tentando tirar todas essas dúvidas com vocês, certo? Um beijo e qualquer coisa pode mandar mensagem pelo WhatsApp.